Cidade FM, no combate ao coronavírus. E a gente abre espaço para informação e prestação de serviço. Hora de começar o dia bem atualizado, tudo sobre a pandemia de coronavírus, um panorama de como os municípios da região estão se portando diante dessa nova situação. Aqui comigo, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos os amigos ouvintes da Cidade FM. Sextou, mas não sextarás, estamos ainda de quarentena. Vamos que vamos, Thiago. Vamos que vamos. Você fica com a gente nos próximos 30 minutos, informação de qualidade apurada e checada pelo jornalismo da Cidade FM. E além de ouvir no rádio, você também pode assistir a gente através da internet na nossa live no Facebook. Acesse agora, facebook.com/Rádio Cidade Tu, com som e imagem para você acompanhar a gente. Aproveita aí para curtir, compartilhar nossa postagem, comentar os assuntos lá, dizer que está assistindo. Daqui a pouco a gente manda aquele bom dia especial para você. E olha, quase 60 casos a mais de Covid-19 foram registrados em Itu. Outras 39 pessoas se curaram da doença. Pois é, Thiago, a Secretaria Municipal de Saúde informou mais 57 casos de Covid ontem. Total de casos positivos passou de 1.219 para 1.276, sendo que 1.072 pessoas já se curaram da doença. O número de óbitos em Itu permanece em 51. A cidade já teve 3.381 casos suspeitos descartados através de resultados negativos de exames. Tem ainda 85 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, sendo 10 em internação clínica e 11 em UTI. A taxa de ocupação de leitos em Itu, no Hospital Municipal, leitos de enfermaria, 75% e no Hospital de Campanha, 23%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Municipal, 75% e no Hospital de Campanha, 50%. E subiu a quantidade de mortes por coronavírus na cidade de Salto. O número de infectados também aumentou. Pois é, mais um óbito registrado em Salto, chegando ao total de 25. Uma mulher de 59 anos, esse óbito registrado ontem. O número total de casos chega a 557 casos confirmados. Entre eles, 487 pacientes já se curaram da doença. Os casos suspeitos que aguardam resultados de exames são 118, lembrando mais uma vez, 25 óbitos confirmados em Salto, que tem uma taxa de ocupação do Hospital Municipal para internação em clínica 39%, com 9 pacientes internados, e na UTI 83% a taxa de ocupação, com 5 pacientes internados. E mais 8 pessoas morreram por complicações da Covid-19 em Sorocaba. A quantidade de infectados também subiu. Agora são quantos? Pois é, os infectados em Sorocaba, no total, 9.720 para 9.814. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 216. Sorocaba recebeu apenas ontem 94 novos casos confirmados, chegando a esse total de 9.814. Deste total, 107 estão internados, sendo 60 em UTI, e o total de pessoas em recuperação, aquelas que estão fazendo o tratamento em isolamento domiciliar, é 661. Já os recuperados totalizam 8.830. A cidade de Sorocaba tem 359 pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 84 estão internados em hospitais da cidade, sendo 24 em UTI. Há 2 óbitos ainda em investigação. 8 novas mortes ontem. Um homem de 72 anos, mulher de 89 anos, outra mulher de 84, um homem de 62, uma mulher de 73 anos, homem de 71 anos, um homem de 70 anos e uma mulher de 42 anos, todos com doenças pré-existentes. A taxa de ocupação de leitos em Sorocaba, nos hospitais públicos, no Adib Jatene, a taxa de ocupação de leitos clínicos está em 75% e a taxa de ocupação de UTI em 80%. O CHS tem 100% de ocupação dos leitos clínicos, 90% de ocupação na UTI. O Hospital de Campanha, com 52% de ocupação nos leitos clínicos, 50% a taxa de ocupação da UTI.
e na Santa Casa 100% a ocupação, tanto dos leitos clínicos quanto da UTI, o GPASSE 19% na taxa de ocupação dos leitos clínicos. Muito bem, são 8h09. Muito bom dia para você que está ligando o seu rádio aí. Muita informação apurada e checada aqui pelo jornalismo da Cidade FM, tudo sobre a pandemia de coronavírus. E a gente vai traçando um balanço dos municípios da nossa região. Outras 6 pessoas morreram em Votorantim e mais 65 testaram positivo para o coronavírus. Pois é, Votorantim divulgou ontem mais 6 mortes, né? E totalizando 45 óbitos desde o início da pandemia. Além disso, a cidade confirmou mais 65 novos casos, chega a 1.070 o total de notificações positivas, sendo que 760 estão recuperados, 240 seguem em isolamento domiciliar e 25 estão internados, sendo 6 em UTI. Os óbitos registrados são de uma paciente de 79 anos com comorbidades, paciente de 58 anos, uma mulher de 82 anos sem comorbidades, 2 pacientes masculinos sem comorbidades, um de 65 e outro de 81 anos, e uma paciente do sexo feminino de 70 anos também sem comorbidades. Ainda conforme o boletim de Votorantim, 185 casos são considerados suspeitos, aguardam os resultados dos exames, dos quais 168 estão em isolamento domiciliar e 15 estão internados, além de 2 óbitos suspeitos. A taxa de ocupação dos leitos clínicos em Votorantim, de acordo com a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos ontem no Hospital Municipal está em 28% para atendimento de clínica médica e 40% para UTI. Já no Hospital Santo Antônio, que é da rede particular, está em 67% para a clínica médica e 75% para a UTI. Muito bem, 8h11. E olha, 18 pessoas a mais testaram positivo para o coronavírus em Porto Feliz. A Prefeitura divulgou que outras 12 se curaram da doença. Verdade, Thiago, chegando o total de confirmados em Porto Feliz, 579, entre eles 529 curados. 43 pessoas estão em isolamento domiciliar, 5 em internação clínica e 2 em UTI. No total, tem ainda 197 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, 195 em isolamento domiciliar, 2 em internação clínica. O total de óbitos em Porto Feliz permanece em 10. E aí, em Indaiatuba, como que está a situação? Indaiatuba ontem acabou divulgando um novo óbito, Thiago, depois emitiu um novo boletim corrigindo e dizendo que havia sido 100 óbitos no dia de ontem, permanecendo total em 106. O Departamento de Vigilância Epidemiológica também confirmou 75 casos positivos na cidade, total agora vai para 3.612 pessoas infectadas. Foram acrescentados outros 75 casos positivos de Covid. Além disso, foram descartados 124 suspeitos, sendo assim, Indaiatuba soma 3.616 confirmados, 106 foram a óbito, 3.463 pessoas são consideradas já curadas da doença ou estão em recuperação domiciliar, 42 confirmados estão internados. Há ainda outros 405 casos suspeitos que aguardam resultados. Atualmente, tem 50 pessoas internadas em leito clínico e 31 pessoas em UTI. A taxa de ocupação dos leitos clínicos, 85% para o AOC, 64% para o Santa Inês. Referente aos leitos de UTI para o AOC, 83%, para o Santa Inês, 92%. E subiu, né, o número de infectados por coronavírus em Cabreúva, mais 31 pessoas. 31 pessoas a mais, chegando a 628 o total de infectados na cidade de Cabreúva, entre eles 281 recuperados. Cabreúva tem ainda 32 óbitos registrados, confirmados e uma morte suspeita em investigação, além de outros 140 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. E em Jundiaí? Jundiaí divulgou mais um óbito ontem, não divulgou detalhes sobre esse óbito. Com esse novo óbito passa a contabilizar 276 mortes até o momento. Já o número de casos confirmados da doença chegou a 6.005, sendo que 5.250 já se curaram da doença, Thiago. 8h14, seja muito bem-vindo a você ligando o seu rádio aí, fique conosco, muita informação apurada e checada pelo jornalismo
da Cidade FM. Agora vamos falar do estado de São Paulo e também do Brasil. Os números continuam subindo. Muito, Thiago. São Paulo registrou ontem 12.562 novos casos, o segundo maior número desde o início da pandemia. O governo estadual atribui os números altos a problemas no sistema de notificação do Ministério da Saúde. Segundo dados da Secretaria Estadual, também foram registradas 362 novas mortes por coronavírus, elevando o total para 20.894 óbitos. Já são 452.007 pessoas infectadas em todo o estado de São Paulo. A taxa de ocupação dos leitos de UTI teve uma leve queda para 66,2% em todo o estado. Ainda segundo o governo, 302.176 pessoas já se curaram até o momento. E a pandemia continua avançando também em todo o Brasil. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o país confirmou 1.311 mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, a doença já matou 84.082 pessoas. As secretarias estaduais notificaram 59.961 pessoas consideradas aí com novos casos de coronavírus. O Brasil permanece atrás apenas dos Estados Unidos entre os países mais afetados, com 2.287.475 pessoas infectadas. Desse total, 1.570.237 pessoas já se curaram da doença e outras 633.156 seguem em acompanhamento. Tiago. Sobre o que você falou do estado de São Paulo ter ontem a segunda maior taxa de infecção desde o início da pandemia, não dá para compreender como que existe um plano São Paulo, né, de reabertura do comércio, sendo que aí os casos de infecção ainda continuam em alta, né? Se quando começou a pandemia fechou-se tudo, né? Assim, o comércio, enfim, houve aquela necessidade do isolamento social, o comércio foi fechado e tudo mais. Agora que está sendo reaberto, ainda continua com a segunda maior taxa de infecção pela doença, é um tanto preocupante e questionável essa reabertura do comércio no estado, né? Exatamente, Thiago. A gente leva em consideração principalmente os dados que você acabou de citar, né, o número de infecções, números de óbitos. Por exemplo, eu cito sempre aqui a cidade de Sorocaba, que é muito complicado, e a taxa de isolamento social, que mesmo na fase vermelha permanecia a mesma taxa de quando estávamos na fase laranja. Ou seja, as pessoas não estão respeitando as fases aí dessa flexibilização. É o que acaba sendo muito complicado para todos nós, porque isso vai se estendendo cada vez mais. Eu entendo a necessidade da reabertura do comércio, enfim... todos nós fomos afetados, né? Sim, exatamente. Mas tem a questão, como você mesmo disse, né, da necessidade de manter o isolamento social, de ficar em casa, de cumprir a quarentena. Porque se a gente cumpre uma quarentena, vamos dizer assim, meia boca, né, faz pela metade essa quarentena, ao invés de ser por 3 meses, isso amplia por mais tempo. Não é? Exatamente. Porque a gente percebe, né, na Europa, outros países de primeiro mundo, que cumpriram à risca a quarentena, estão hoje reabrindo o seu comércio, estão voltando às atividades. Diferente do Brasil, que volta uma semana, reabre uma semana, fecha na outra, e assim por diante. Enquanto as pessoas não se conscientizarem da necessidade de fazer a quarentena, de seguir a risca, vai ficar nessa situação. Uma semana abre comércio, na outra fecha. O efeito ioiô, né? Dá a impressão que estamos sendo comandados por amadores, né? Mesmo os próprios especialistas. Tiramos por base, por exemplo, Santa Catarina. Voltou com o futebol, abriu o comércio, reabriu o shopping. Aquela imagem chocante dos idosos correndo em êxtase na reabertura do shopping, aquilo chocou muita gente. Ou seja, uma semana depois, Santa Catarina teve que fechar tudo novamente e cogitou-se até lockdown no estado. Por quê? Porque as pessoas foram às ruas e a taxa de infecção aumentou demais, a taxa de mortalidade aumentou muito. Então, gente, não é brincadeira, realmente é sério. Tiramos por base o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Itália, principalmente, que o país todo teve que fechar. É muito complicado, Thiago.
Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h27, já estamos de volta com muita informação para você. Fique com a gente, tudo sobre a pandemia de coronavírus. Estamos atualizando aí, traçando um panorama dos municípios da nossa região. E olha, pelo terceiro dia seguido, Itu mantém índice de isolamento social abaixo dos 40%. Situação parecida também nas outras cidades no entorno aqui, né, Luciano? Muito ruim, Thiago, muito ruim durante toda a semana, 37% a taxa de índice de isolamento social, quarta, terça e segunda-feira, um dos piores índices de Itu, né? Salto também registrou na quarta-feira 37%, terça e segunda 38%, Sorocaba 38% na quarta, terça e segunda 37%, Indaiatuba também com níveis bem baixos, Indaiatuba registrando 43% quarta e terça, na segunda 44%, Indaiatuba que sempre manteve ali uma média de 46% a 51%, Jundiaí chegando a 36% na quarta e na terça, na segunda foi 38% e Votorantim mantendo uma média de 41% durante toda a semana, Thiago. Não é à toa que a gente falava no bloco anterior, né, dessa taxa aí de contaminação, número de infecções, né, pessoas que estão se contaminando no estado de São Paulo, e aí a gente tem a prova disso nas cidades da nossa região, que as pessoas não estão respeitando o isolamento social, infelizmente. Exatamente. Mudando de assunto, ainda claro falando de coronavírus, os casos nos presídios do país têm aumento de quase 100%. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça revelou que o número de casos de coronavírus em presídios de todo o Brasil soma 13.778, um aumento de 99,3% em 30 dias, Thiago. O levantamento traz notificações de contágios e mortes de presos e servidores. No total, são 8.665 presos infectados, sendo que 71 já morreram. Entre os funcionários, 5.113 contraíram a Covid e 65 morreram. Vale lembrar que os primeiros óbitos entre presos ocorreram em Sorocaba. Sim. A maior parte de casos entre os presos está no Centro-Oeste e no Nordeste. O Distrito Federal lidera o número de infectados em presídios, com 1.620 casos confirmados. São Paulo tem 350 casos da doença nos presídios, 16 mortes. Logo em seguida vem o Rio de Janeiro, com 112 confirmações e 13 óbitos. Ambos têm o maior número de vítimas, Thiago. 8h29, olha uma notícia aqui importante, principalmente para você que tem financiamento imobiliário. A Caixa anunciou a ampliação para 6 meses, daquela pausa no pagamento da prestação da casa própria. A Caixa Econômica Federal acabou anunciando ontem, né, a suspensão dessa cobrança dos financiamentos de 4 que eram antes para 6 meses. Segundo o banco, mais 2 meses. Mais 2 meses, né? Segundo o banco, a prorrogação estará disponível já a partir de segunda-feira, Thiago. Ao todo, foram mais de 2 milhões de contratos e quase 9 bilhões de reais em parcelas pausadas. A previsão do banco é refinanciar mais 4 bilhões de reais com a medida. Dessa vez, a prorrogação não é automática e deve ser solicitada pelo cliente, seja pelo atendimento telefônico ou pelo aplicativo Habitação da Caixa. Os números da Caixa são o 3004 1105 ou então o 0800 726 0505. Lá no site da Caixa, só procurar, você encontra aí todos os dados, ou pode baixar o aplicativo Habitação da Caixa para fazer a solicitação para prorrogar por mais 2 meses a pausa aí nos pagamentos da parcela do seu financiamento imobiliário. É isso aí, fique atento, como o Luciano disse, desta vez não é automático, você deve entrar em contato pelos canais, né, de contato da Caixa para solicitar aí essa ampliação da prorrogação do financiamento. Muito bem. Prestação de serviço, informação de qualidade aqui junto com a Cidade FM. A gente fecha mais um especial da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus, né, Luciano? Exatamente, Thiago. Hoje o último programa neste formato, chegamos à edição 89.
neste horário, né? Então, a partir de segunda-feira, voltamos novamente com a Cidade FM no combate ao coronavírus, um pouco menor, a partir das 9 da manhã, trazendo um balanço geral para você de Itu e das cidades, as principais cidades da nossa região. Então, segunda-feira, no novo horário, às 9 da manhã, né? Um pouco mais enxuto, até porque, graças a Deus, a pandemia dá-se a entender que vai passando, que vai diminuindo, apesar da nossa região os casos estarem aumentando ainda. A gente tem a necessidade de continuar informando você, mas vamos mudar o horário e diminuir um pouco o tamanho do programa. Tiago, uma ótima sequência de trabalho para você, um ótimo fim de semana a todos. A gente se fala na segunda. Valeu, Luciano, obrigado pela presença. É isso aí. Você continuar ouvindo a nossa programação. Quem está pela internet é na nossa live. Acesse radiocidadetu.com.br para continuar acompanhando o show da manhã, ou sintonize no rádio 104,7 para você que é de Itu e região.